muito boa tarde a todos. Seja bem-vindo à série de debates do G1 com os candidatos à Prefeitura de municípios das regiões da região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje, o debate é com os candidatos à Prefeitura de São João de Meriti. É uma oportunidade para avaliar as propostas deles antes do voto. Estamos ao vivo no G1, no canal do G1 do YouTube e também no TikTok do G1. Estão aqui conosco Juliana Drummond, do PSOL, e Marcos Miller, do PMB. Valdeci da Saúde, do PL, também foi convidado. Confirmou presença, mas não compareceu. Léo Vieira, do Republicanos, veio à TV Globo, mas decidiu não participar, segundo ele, devido à ausência de Valdeci. Boa tarde, candidatos. Agradecemos a presença de vocês. Bem, o posicionamento e a ordem das perguntas foram decididos num sorteio com a presença de seus assessores. Os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 5 blocos. No primeiro, terceiro e quinto blocos, o tema é determinado. Eu vou sortear os temas aqui nessa urna. Os candidatos devem, em suas perguntas, respeitar o tema que for sorteado. No segundo e quarto blocos, o tema é livre. Em todos os blocos, cada candidato deverá perguntar e responder uma vez. O candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. E aí, no último bloco, cada candidato terá 30 segundos para as considerações finais. O candidato que se sentir ofendido em sua honra pode pedir direito de resposta. A produção do debate vai analisar o pedido, de acordo com as regras que foram assinadas por representantes de todos os candidatos. E eu vou anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido terá 1 minuto para se defender. Então, vamos começar o debate, lembrando que neste primeiro bloco o tema é determinado. Então, vou começar fazendo o sorteio aqui. Primeiro, segurança pública, candidatos. Segurança pública é o primeiro tema a ser sorteado. Como definido aqui com as regras do debate, o primeiro a ser convidado a fazer perguntas seria o candidato Léo Vieira, do Republicanos. Mas ele decidiu, como eu disse, não participar. Então, pela ordem, eu vou chamar aqui Juliana Drummond, do PSOL, para se dirigir ao púlpito. E também Marcos Miller para responder a pergunta, já que os outros candidatos não compareceram. Candidata, 30 segundos para a primeira pergunta. Boa tarde, gente. Eu sou Juliana Drummond, professora da cidade de São João de Meriti. Antes da pergunta, queria lamentar a ausência dos outros candidatos aqui. Isso é muito ruim para a democracia e para a construção do nosso município. Queria perguntar para o candidato Marcos Miller quais as propostas dele sobre o papel do município na segurança pública. A gente tem passado situações do avanço da insegurança no nosso município e a gente precisa entender, enquanto município, qual é o nosso papel para diminuir essa insegurança. Quais são as suas propostas? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa tarde, Edmilson. Parabenizar a emissora aqui por esse debate, por esse encontro. Boa tarde, Juliana. É um tema bem complexo. Aumentou muito a violência no nosso município. Eu pretendo, através de oportunidade para os nossos jovens, né, mas a inserção em emprego, oportunidade com as empresas, auxiliar a guarda municipal. É muito importante fazer concurso para a guarda. Nós só temos 80 e poucos agentes da guarda. Trabalhar muito RAIS, Regime Adicional de Serviço, né, que é uma parceria com o governo do Estado, onde a Prefeitura banca, aporta esse investimento para aumentar o efetivo da Polícia Militar. Trabalhar com tecnologia da informação, isso é muito importante também. Tem no nosso município, parece que está em torno de 10 milhões. Se você dividir por 12 vezes, está mais de 800 mil reais e não apresenta nenhum resultado. Vamos trabalhar muito a tecnologia da informação, compra de novas viaturas, qualificar a mão de obra desses agentes através da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Candidato, a senhora tem agora 30 segundos para a réplica.
Caso formos eleitos na nossa prefeitura, a gente vai valorizar e reestruturar a Guarda Municipal. Para nós, é muito importante que o município atue na prevenção. Mais que isso, hoje, quem combate a maior parte da criminalidade também é refém dela são os jovens. Então, são os jovens da periferia, são os jovens que têm mais dificuldade na nossa cidade, que vão receber também investimento e política pública. Em vários lugares do mundo isso já deu certo. Mais política pública nos lugares mais vulneráveis, e isso muda a segurança do município. Candidata, seu tempo, a senhora tem agora mais 30 segundos para a tréplica. Vocês podem ver, da mais público de casa, que as ideias se comungam, né? Os jovens estão sem oportunidades, começa na família, na deficiência, na falta de oportunidade dos estudos. Concurso, um exemplo, na área de educação, os jovens não têm nem como participar do concurso do Enem, né? E ficam vulneráveis ao tráfico, a ações de milicianos, e assim, investimento nos jovens é muito importante, e também oxigenar a Guarda Municipal, também aumentar o efetivo, é muito importante. Bom, seguindo aqui o nosso debate, segundo a ordem do sorteio, nós teríamos aqui, a pergunta seria feita agora por Valdeci da Saúde. Como ele não compareceu, nós seguimos então a ordem. Marcos Miller é quem faz a pergunta agora. O senhor tem 30 segundos. Continuando no tema segurança, correto? Tema segurança. O seu tempo já começa a contar agora, candidato. Eu queria perguntar o candidato afiliado do Dr. João, prefeito João, do PL, né, que ele fala que no programa de governo dele, que ele cita aqui, mas infelizmente vivemos um verdadeiro caos na segurança pública. Essa grave crise na segurança pública que ocorre em todo o Estado. Eu queria saber se ele, como deputado, e o outro deputado ausente também, Léo Vieira, como deputado, se não é obrigação dele tomar... Candidato, deixa eu só restabelecer. Nesse primeiro bloco, o senhor faz pergunta para a Juliana. No próximo bloco, o senhor terá a oportunidade de fazer sim a pergunta para o candidato que não compareceu. São as regras foram definidas assim. No próximo bloco, o senhor terá essa oportunidade. Okay. Então, nós vamos voltar ao seu tempo para o senhor fazer a pergunta novamente. O senhor se dirige a pergunta à Juliana, por favor. Ok. Juliana, queria saber de você, do nosso partido, do Partido Pessoal, qual a proposta de governo de vocês em relação à segurança pública para o município de São João de Meriti? Então, obrigada pela pergunta, candidato. Nós do PSOL, não só o PSOL, mas a Federação com a Rede, a gente tem se debruçado sobre os dados técnicos da segurança. Inclusive, importante dizer, o nosso programa de governo foi construído também com o apoio do Coronel Ibis. E a gente tem buscado o que o mundo inteiro já tem feito, né? É garantir que no espaço onde tem maior situação de vulnerabilidade, indícios de crime, sejam lugares também que a gente tenha mais policiamento, mas com a prevenção. O papel da Guarda Municipal e do município no combate à insegurança pública é a prevenção. Então, esse é o papel da Guarda. A gente quer fazer novo concurso, a gente quer reestruturar, mas a gente também quer chegar com a política pública. Hoje, na nossa cidade, a gente vê que os locais que têm mais incidência de crime são os lugares que estão abandonados. Não dá para a população viver assim. Então, o equipamento público chegando, é a escola, é o CRAS, é o posto de saúde que funcione, que garante que aquele lugar seja um lugar vivo. A ocupação do território, a ocupação das praças, o isolamento da população diante das situações de violência são muito ruins. Então, a gente juntos vai construir a retomada dos espaços urbanos para serem ocupados, e isso vem com o papel do município na prevenção. Prevenir as situações de crime é o que a gente pode para mudar o nosso município, e é isso, é garantir política pública nos lugares mais vulneráveis, a chamados mais para quem tem menos, é o que a gente vai construir junto com a população, abraçando a diversidade das famílias, para que a gente tenha uma cidade mais segura. O senhor tem agora 30 segundos para a sua réplica. Como todos podem ver, a segurança é um tema muito complexo, principalmente para São João de Meriti. Hoje a cidade está tomada por barricadas. Eu sempre venho batendo nessa tecla. As pessoas estão perdendo dignidade, o preço dos imóveis caiu vertiginosamente. E os dois candidatos que aqui estão ausentes, um que não quis vir e o outro que desistiu, nem toca nesse assunto. Não tocam nesse assunto. Há um comentário na cidade, ou por medo, ou por conivência. Eu não quero acreditar nessa segunda hipótese, mas fica aqui, dois candidatos. Candidato, seu tempo. Agora a senhora tem mais 30 segundos para a tréplica.
É a garantia de direitos que garante que a cidade seja mais segura. A gente precisa de uma cidade mais segura para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as mulheres que tocam o nosso município. Então, por isso, investir em política pública e ocupação do território é muito importante. Hoje, as nossas cidades estão abandonadas. A gente, enquanto gestor, não tem o poder de polícia, mas a gente tem o poder de governar, sim, com a equipe técnica que vai dar conta de ter uma cidade diferente que a gente tem hoje. Não tem como a gente admitir a insegurança que é a nossa cidade. Seu tempo, candidata. Vamos passar, então, agora para o segundo bloco. E, nesse bloco, os candidatos vão ter oportunidade de fazer aí perguntas com temas livres. Seguindo aqui o nosso sorteio, gente, quem fará a pergunta agora? Marcos Miller, pelo nosso sorteio. O senhor agora, sim, poderá fazer uma pergunta para candidatos que não estão aqui e depois se dirigir à candidata. A minha pergunta vai para o candidato apadrinhado, Dr. João Valdeci. Minha pergunta vai para o vice-prefeito da cidade. O afiliado político, Dr. João. Candidato, você ganhou seu primeiro mandato como vereador na cidade pelo PT e agora diz que é bolsonarista. O senhor é bolsonarista ou oportunista? O senhor agora pode se dirigir à candidata para fazer a pergunta. Candidata, o programa de vocês de governo em relação à saúde da nossa cidade, que realmente está um caos. Queria saber como é que vocês trabalhariam em relação à nossa saúde, porque o PAN está fechado, a maternidade foi fechada há 7 anos e meio, a UPA funciona muito mal, né? Não temos o hospital infantil, agora reabriu rapidamente, na véspera das eleições, como eles sempre fazem. Não, candidata. Gente, o nosso programa para a saúde, o principal e primeiro compromisso é reabrir os equipamentos fechados. Hoje a gente ainda tem equipamentos que estão fechados em obras, que não tem nenhuma transparência na prestação de contas. Então a gente vai reabrir os equipamentos que estão fechados, mas não é só isso. A gente vai garantir a vida das pessoas. A gente precisa de atendimento nos bairros, a gente precisa de uma saúde eficiente e tem um compromisso que é muito importante. A gente precisa de uma maternidade municipal. Não dá para a gente viver o que a gente vive hoje, que não tem uma maternidade municipal, onde as mulheres do nosso município precisam ir para outros municípios, porque a gente não tem esse atendimento. As nossas crianças hoje estão vulnerabilizadas. Quando abriu a UPA de Éden, eu estive lá no primeiro dia, porque a minha filha estava com dengue, e o atendimento foi um atendimento que não dá conta da demanda da população. O nosso compromisso com a nossa candidatura, que é a candidatura do presidente Lula no município, é fazer o uso correto das verbas que vêm para a saúde. A gente tem um investimento muito grande do governo federal em verba para a saúde, em verba para a educação, e essas verbas não são utilizadas como deveriam. Então, o nosso compromisso é, com as verbas do governo federal, aderir aos programas do governo federal para a gente garantir que a saúde funcione. Mais que isso, hoje a gente tem funcionários da assistência da saúde que não estão recebendo na data. Então, o nosso compromisso vai ser o pagamento e a valorização do profissional da saúde e também muita atenção à saúde mental, que é algo deficiente no nosso município hoje. Candidato, o senhor tem agora 30 segundos. Em cima da pergunta do candidato ausente, que eu fiz a primeira. Então, o senhor agora responde a ela. A pergunta que ela respondeu e agora o senhor tem a réplica. Sim. Em relação à saúde do município, sabemos que está um caos, né? A roubalheira é muito grande. Só pelo fato de acabar com tudo isso, acabar com as nomeações, com os fantasmas, o problema hoje de São João Meriti não é dinheiro. O atual prefeito tem um repasse muito grande a nível federal, de milhões, só da venda da cidade foi quase 300 milhões, repasses federais. Então, quando acabar com a roubalheira, com certeza vamos poder fazer projetos para poder melhorar o atendimento das pessoas, bem como abrir concurso para o quadro da saúde e qualificar a mão de obra de funcionários para melhor atender a população. Candidata, a senhora tem agora 30 segundos para a tréplica. Dizer que a gente teve um concurso recente e que a gente precisa convocar esses concursados que estão aguardando para assumir seus cargos. E mais que isso, a gente falou sobre segurança. Hoje a gente tem um avanço muito grande dos dependentes químicos no nosso município, que é uma realidade muito nova. E isso é uma questão de saúde, não só de segurança pública. Então, o nosso compromisso também é com o aumento do equipamento de saúde com os CAPs e com os CAPs AD. Seguindo aqui o nosso cronograma, o próximo a fazer perguntas seria o candidato Léo Vieira, do Republicanos. Como ele não está, candidata Juliana Drummond passa então a fazer a pergunta. A senhora tem o direito de fazer a pergunta a um dos dois candidatos aqui que não apareceram e depois se dirigir
ao candidato com outra pergunta. Tema livre, né? Tema livre. Eu vou fazer a pergunta que eu faria para o candidato Léo Vieira, se o tema livre, no caso, seria gestão. O candidato Léo Vieira, ele tem se colocado como a mudança, como algo diferente. E aí eu queria entender como na gestão dele se propõe ser algo diferente, tendo a vice uma vereadora que teve nos últimos anos, durante todo o seu mandato, aliada do atual governo. Então, como ele pode se apresentar como a mudança, tendo na sua composição de chapa uma vereadora base do governo do Dr. João? Candidata, agora a senhora pode se dirigir, tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Marcos Miller. No tema livre, eu queria perguntar para o candidato qual a proposta dele para a gente poder combater a violência obstétrica, tendo em vista que a maior parte das mulheres que buscam equipamento de saúde na nossa cidade são as mulheres negras. Evidentemente que nós temos uma deficiência muito grande em relação a isso. A maternidade foi fechada há 7 anos e meio, se não me engano, assim que o doutor João assumiu a secretaria, tendo como vice o candidato ausente, Valdeci da Saúde. Fazemos parceria com o governo do Estado, o governo federal, né? Montar uma equipe técnica para ver todas essas demandas, principalmente mulheres negras, entendeu? Não só negras, mas também as pessoas em estado de vulnerabilidade econômica, para que assim, com esses dados na mão, podemos oferecer o melhor para essas mulheres. Candidato, o senhor ainda tem tempo, o senhor tem bastante tempo. Ok. O senhor quer... Então, excelente. Então, seguimos o debate, então, candidata. A senhora tem aí mais 30 segundos para a sua réplica. Gente, os nossos equipamentos de saúde hoje são muito deficientes, mas a gente não precisa só aumentar. A gente precisa que o espaço de saúde seja um espaço de segurança. As pessoas não podem chegar para ser atendidas e passar por qualquer situação de vitimização ou revitimização. Então, dizer que o nosso compromisso com a saúde é fazer também que os nossos equipamentos de saúde sejam um espaço onde as mulheres, principalmente as mulheres, estejam seguras e onde todas as pessoas possam ser acolhidas no seu modo de ser e viver e ser respeitada. Candidato, agora o senhor tem mais 30 segundos para a tréplica. Eu posso fazer essa pergunta? O senhor agora ainda tem 30 segundos para a tréplica nessa mesma sequência de perguntas e respostas. Assim, a maternidade, quando estava aberta, atendia, eles falam precariamente lá, mas atendeu muito bem. Hoje não nasce mais meritiense em nossa cidade. Como eu falei, a importância de qualificar a mão de obra nesse segmento, né, para que as gestantes possam fazer um bom trabalho. Tipo o Hospital da Mulher, só que, lamentavelmente, em São João nunca teve esse tipo de trabalho. O Hospital da Mulher é um hospital estadual, onde atende mulheres, né, com gravidade, no caso de pressão arterial, eclâmpsia, a possibilidade de ter esse quadro. E São João poderia fazer um programa muito eficiente. Candidato, o seu tempo. Obrigado. Bom, o próximo a perguntar pelo nosso sorteio seria o candidato Valdeci da Saúde do PL. Como ele não está presente, então nós encerramos aqui esse segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco, que agora é com um tema determinado, que eu vou sortear aqui. Gestão, candidatos. Gestão. Portanto, agora, candidatos, quem pergunta nesse terceiro bloco, começando com Marcos Miller. Posso perguntar para os candidatos ausentes? Não, isso foi determinado, quando foi determinado, seria naquele segundo bloco que o senhor teria essa oportunidade. A partir de agora, vamos seguir o debate com os dois candidatos presentes aqui. Um pergunta, outro responde com réplica e tréplica. Candidata Juliana, como é que seria a gestão de vocês em relação ao quadro de funcionários do município, para que quem carrega a prefeitura nas costas, né, para oferecer um serviço melhor na ponta para o contribuinte de São João de Meriti? Obrigada pela pergunta, candidato. Dizer que hoje eu sou a única mulher candidata na nossa cidade. Então, o nosso primeiro compromisso de transformação na gestão é o nosso compromisso que, no mínimo, metade do nosso secretariado vai ser composto por mulheres. A gente sabe que as mulheres são a maioria da população do nosso município e são as mulheres que estão na ponta acessando os serviços públicos, quando são para elas ou para algum de seus familiares. E o serviço público na ponta funciona com investimento e com bom atendimento. O nosso governo
governo vai ser um governo que vai dialogar com o governo federal, porque nas enchentes a gente percebeu que tinha verba do governo federal para poder ajudar a cidade, tinha iniciativas para poder tirar as pessoas de situações de encosta, de vulnerabilidade, e o governo atual não quis dialogar. Então, nosso compromisso vai ser dialogar com o governo federal e, mais que isso, a gente vai valorizar o servidor. É o servidor de carreira, é o serviço público que faz com que a política pública funcione na ponta. Então, no nosso governo, nós vamos honrar os servidores dessa cidade e vamos realizar novos concursos e chamar diversos concursados que estão esperando. Não dá para a gente ter uma prefeitura onde os aposentados ficam 9 meses sem receber. Não dá para ter uma prefeitura que recebe verba do Fundeb e não paga o piso nacional para os profissionais de educação. Então, no nosso governo, a gente vai usar a política pública para a valorização da política pública que chega na ponta e de quem está atendendo. E com isso a gente vai garantir, sim, que o serviço público, a saúde, a educação, a segurança funcionem na nossa cidade. Candidato, o senhor agora tem 30 segundos para a sua réplica. Obrigado. Há 3 dias atrás, eu registrei no cartório, no quarto ofício, um termo de compromisso com os funcionários públicos do município, onde nós vamos honrar o calendário de pagamento, coisa que não acontece onde eu meriti, há meses sem receber consecutivos, e vamos trabalhar também na transparência, mais controle nas compras dos contratos, organização dos cargos comissionados. Nosso objetivo é fazer uma gestão inteligente, com equilíbrio fiscal, com transparência e gestão colaborativa. Candidato, agora 30 segundos para a sua tréplica. Dizer que a gente sempre teve na luta para que a política pública funcione no nosso município. A gente conseguiu na luta do movimento social que tivesse concurso para a saúde e isso também provocou o concurso da educação. Na luta das mulheres, a gente conseguiu desenvolver diversos mecanismos para dialogar com a população sobre a situação de violência doméstica. Nas enchentes, a gente conseguiu trazer deputados federais do PSOL para conhecer a nossa cidade e, a partir disso, a gente trouxe verba do PAC para o combate às enchentes. Então, dizer que o nosso compromisso é esse. Candidata. O próximo a perguntar seria o candidato Léo Vieira, do Republicanos. Como não está, quem pergunta agora é a senhora Juliana Drummond. Candidato, a gente tem uma população com muita vulnerabilidade social e isso é algo que só o município não dá conta. Então, ter acesso também aos projetos do governo que ajudam as pessoas a sair dessa situação de vulnerabilidade é muito importante. Hoje, a dificuldade das pessoas são acessar esses benefícios e a gente sabe que não existe equipamentos na cidade suficiente. A mesma coisa é a questão da infância, né? A gente não tem um número de conselhos tutelares que deem conta dessa nossa população. Então, queria saber quais suas propostas para isso. Senhor agora tem 1 minuto e meio para responder. Essa pergunta é muito interessante, porque sabemos da renda per capita do município, ela é muito baixa, da vulnerabilidade em relação das famílias, dos jovens, das crianças, em relação à parte social. Sabemos também que o município, há um tempo atrás, o recurso era muito pequeno, mas hoje não é mais desculpa. Mas, independente disso, nós temos parceria, como você disse, para buscar parceria com o governo federal, governo do estado, ONGs, entendeu? Onde podemos já pegar números desses segmentos que possa trazer a nossa realidade em relação à demanda desse segmento, entendeu? De jovens, de famílias. E você pode ter certeza, e você de casa também, que a nossa intenção é a melhor possível, de arregaçar as mangas e oferecer o melhor para essa cidade, principalmente no que diz respeito à segurança, porque também passa pela segurança e pela saúde. Com segurança e saúde, tudo melhora. Candidato, agora a senhora tem 30 segundos para a réplica. Gente, no nosso governo, a gente vai ter parceria direta com o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, para a gente garantir que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade. O nosso compromisso também é aumentar o número de CRAs. Hoje, a gente só tem 2 CRAs e o ideal seria que tivéssemos conselhos tutelares, né? O ideal é que a gente tivesse pelo menos 4 conselhos tutelares. Então, a gente vai dobrar esse número de equipamentos e a gente também vai combater a fome, que é uma realidade no nosso município, implantando as cozinhas solidárias, que hoje é uma política nacional apresentada por Guilherme Boulos. Candidato, agora o senhor tem mais 30 segundos para a tréplica. É dizer para a população que nós vamos ter um cuidado muito grande ao escolher um secretário, seja para qual segmento for. Cada funcionário da prefeitura vai ter que ser, primeiro, comprometido em ser servidor público e também com a sua qualificação. Entre um qualificado e mal intencionado, melhor contratar um bem intencionado e depois qualificar essa mão de obra para prestar esse serviço, seja em qual demanda for. Chegamos assim ao fim do 3º bloco e agora vamos para o 4º bloco com o tema livre. Agora, pela ordem do sorteio aqui,
Quem fará a pergunta será Juliana Drummond. Eu posso fazer a pergunta que eu faria para o candidato Valdeci da Saúde? Não, isso está determinado apenas naquele segundo bloco. Agora seguimos o debate entre os senhores. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Candidato Marcos Mille, a gente sabe que hoje a gente tem um problema em relação à mobilidade no nosso município. O preço da passagem é muito caro, a dificuldade de chegar no centro da cidade é muito grande para nós, que não fazemos o que o candidato do PL faz, que é botar a sirene e sair irresponsavelmente pelas pistas do estado do Rio de Janeiro. A realidade do trabalhador é outra na nossa cidade. Então, eu queria saber qual a sua proposta para a mobilidade urbana no nosso município. Essa pergunta é muito pertinente, ela é ideal para esse momento. Como eu falei, a renda per capita da nossa lá é muito baixa. Aí, há esse confronto em relação ao deslocamento das pessoas. A mão de obra, geralmente que vai para a Zona Sul, para o centro, sai da Baixada Fluminense, sabemos disso. Governos passados levou o metrô até a Barra da Tijuca, não que não deveria ir, mas para a Baixada Fluminense teria uma utilidade muito maior. Já foi comprovado pela Supervia que não dá lucro, né, a estação de Coelho da Rocha, Parque Alian. E eu fiz um projeto como deputado para o metrô vir até Belford Roxo. Sararia o problema de Belford Roxo e São João de Meriti, Coelho da Rocha, além de derrubar aqueles muros que é um complicador para todo mundo, principalmente para a área de segurança. O senhor ainda tem 50 segundos. Quer 1 minuto e meio, correto, obrigado. E mobilidade urbana é uma coisa muito importante, porque envolve também os deficientes, né, os PCDs, pessoas que precisam de um atendimento especial. Isso seria conversado através de projetos federais, estaduais, também com segmento empresarial, para mostrar como é que faria. Seria uma mesa redonda, vamos bater um papo, ver o que é que precisa para que isso possa acontecer. Vocês de casa podem ter a certeza, nós daremos o nosso melhor para oferecer um transporte de qualidade, um plano diretor específico para cada região, porque a Baixada Fluminense, inclusive São João de Meriti, cresceu de forma desordenada. O candidato agora tem 30 segundos para a sua réplica. Gente, sobre mobilidade urbana, nosso primeiro compromisso é garantir que a passagem não vai aumentar em 2025. A partir disso, nós vamos auditar as empresas, os contratos, porque é um absurdo o preço que se paga na passagem. Hoje a gente tem no próprio estado do Rio de Janeiro municípios que já têm tarifa zero e isso a gente está no atraso. São João nem fala sobre isso. Então, nosso compromisso é garantir mobilidade, não é só o lucro do empresário, mas garantir que a classe trabalhadora possa se locomover no nosso município e garantir também que as pessoas estejam seguras no transporte. Candidato, o senhor agora tem mais 30 segundos para a sua tréplica. Como eu falei, só pelo fato de acabarmos com a linha férrea até a Pavuna, porque hoje a Pavuna é onde faz todo o entrocamento. Pessoas vêm de ônibus de vários segmentos, vários municípios, para poder acessar o metrô. O metrô só vai até a Pavuna, o que é um absurdo. Se trouxermos o metrô, com parceria do governo do estado, até Belford Roxo, com certeza vai melhorar e muito o transporte das pessoas que ali passam. Inclusive, volto a repetir, derrubar todo aquele muro, toda a extensão e unir o município. Porque... Candidato, o seu tempo. O próximo a perguntar nesse bloco seria Valdeci da Saúde. Como ele não está presente, seguimos então agora o senhor Marcos Miller. O senhor faz a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana em relação à mobilidade urbana. No nosso plano de governo, a gente colocou lá... O senhor não quer fazer a pergunta? Se é só o tema ou o senhor vai fazer a pergunta? Porque ela faria em relação à mobilidade urbana. Perdão, desculpa, vamos voltar o tempo para a senhora. A senhora pode responder a partir de agora. Gente, a gente sabe que teve recentemente a inauguração da rodoviária de Éden e isso não resolveu problema nenhum do transporte. Desde a pandemia, alguns ônibus pararam de circular e não houve nenhum movimento do município para garantir que esses ônibus voltassem a circular. Então, esse é um compromisso nosso também, dialogar com a empresa de ônibus para a gente garantir que tenha ônibus para as pessoas se locomoverem. Não tem condições de a gente ficar 4, 5 horas da manhã no ponto de ônibus, esperando 45, 50 minutos para passar um ônibus. Então, o nosso compromisso é de diálogo, não só de auditar, porque a gente vai auditar também o contrato das empresas, mas também dialogar para que o serviço do transporte público chegue para quem precisa. Fora isso, a gente tem uma demanda, como o próprio candidato falou, dos PCDs da cidade, eles já têm dialogado isso, eles já apresentaram a proposta, a gente vai reafirmar que o nosso compromisso com os PCDs da cidade, que é adicionar ao nosso programa, como a gente já tem feito, as pautas deles. Mais que isso, a gente sabe
que hoje o transporte público, de um modo geral, não só nas nossas cidades, não é um ambiente seguro para as mulheres. Então, investir na qualificação, na informação daqueles e daquelas que trabalham no transporte público é muito importante. É muito importante também a gente começar a pensar numa forma de diálogo para o transporte das mulheres a partir das 10 horas da noite, porque a gente sabe que é impossível soltar no ponto de ônibus depois de 10 horas da noite, porque nós não estamos seguras. Então, o nosso compromisso é esse também. A gente sabe que está muito difícil transitar na nossa cidade. Candidato, o senhor tem agora mais 30 segundos para a réplica. Sim, isso é muito importante, a criação de novas linhas de ônibus, como também aumentar o número de veículos de ônibus, tanto no horário da madrugada, com as pessoas se deslocam, como também no retorno, no final do rosto. Isso é muito importante. E tem uma coisa também que nós vamos fazer no nosso município, que é abrir concurso para a guarda de trânsito, onde poderão balizar os ônibus, criando baias para que fique mais livre a pista, para assim não causar congestionamento. E temos muito lugar para criar essas baias. Quando eu fui secretário, eu criei algumas. Seu tempo, candidato. Agora a senhora tem mais 30 segundos para a tréplica. Dizer também que o mundo todo já faz isso, discute, São João ainda está atrasado, a questão dos transportes alternativos, né? A gente usa esse transporte, tem compromisso com esses profissionais, isso também é geração de emprego e renda. E dizer também que a gente vai aumentar o número de ciclovias e fazer com que elas funcionem. Hoje a gente tem ciclovia no município, mas que está esburacada, que não está iluminada, e a gente tem uma população que usa, sim, a ciclovia, então a gente vai investir em ciclovia também. Candidata, muito obrigado. O próximo a fazer pergunta seria Léo Vieira. Como não está presente, então nós encerramos assim mais este bloco e vamos para o quinto bloco. O quinto bloco é com tema determinado e eu vou sortear aqui mais um tema aqui. Vamos lá, candidatos. Transporte. Transporte será o próximo tema. E quem fará a pergunta pelo nosso sorteio, Léo Vieira deveria abrir este bloco, não está presente. Então, quem abre o bloco, Juliana Drummond. A senhora tem 30 segundos para a pergunta. Como o senhor pensa em educar a população para que a gente tenha um transporte seguro na nossa cidade? Pergunta muito bacana. Eu fui secretário de Segurança na cidade de São João Meriti. E eu, até por conta própria, criei um grupo com alguns agentes e nós visitávamos a escola. Ensinávamos aos jovens, às crianças, a como se comportar no trânsito, tanto como dentro de um veículo ou na condição de pedestre. Vamos qualificar a mão de obra, como eu disse, dos agentes de trânsito, abrir concurso, abrir para a guarda municipal, e essas pessoas, depois de qualificado, e com parceria com o governo federal, que tem muitos projetos bacanas em relação a tudo isso, podemos acessar a população para que ela possa usar de forma adequada o transporte e também se portar para que aquilo se desenvolva sem nenhuma complicação, tanto para a gestão pública, como para ele, usuário também. O senhor ainda tem 45 segundos, quero aproveitar para passar a resposta. Agilizar, né? Fique à vontade, então. A senhora tem mais 30 segundos. Dizer que hoje as nossas escolas não conseguiriam receber um projeto desse, porque a gente não implanta ainda uma lei nacional, que é a lei de 1/3 de planejamento. 1/3 de planejamentos profissionais é que garante que a escola possa ser oxigenada com projetos de impacto social e que diálogo com a comunidade. Então, dizer que até para a gente poder educar no trânsito, a gente precisa ter escolas que cumpram as leis nacionais e funcionem da maneira que deveriam. O senhor agora tem mais 30 segundos para a tréplica. Isso é uma grande verdade. No meu projeto também de educação, eu falo da reestruturação das unidades escolares, que estão destruídas, caindo aos pedaços. Também qualificar a mão de obra do corpo docente, dos professores, fazer o plano de cargos e salários e trabalhar em dia, com calendário de pagamentos, para que esses, assim, tenham entusiasmo, compromisso, comprometimento com a educação do nosso município. E eu concordo também que a escola hoje está até sem condições de receber pessoas, até para um projeto extracurricular. Obrigado, candidato. O próximo sorteado aqui seria Valdeci da Saúde, do PL. Como não está presente, quem fará a pergunta agora será Marcos Miller. O senhor pode fazer a sua pergunta, 30 segundos para o senhor. Tema livre? Não, esse é o tema de transporte. Esse é o tema determinado. Sabemos que o crescimento ordenado da Baixada Fluminense é muito grande. E São João não foge à regra. Como é que vocês pensam em fazer o seu programa de governo em relação à mobilidade do transporte na nossa cidade? Hoje a gente tem muitos carros na rua
e pouca estrutura para isso. E aí eu acho que é importante a gente falar, que inclusive apareceu no G1, São João está sempre, né, nas reportagens por mau uso de verba pública. A gente tem vários lugares extremamente esburacados. A gente tinha uma época na internet que era rali em São João. Tinham vários lugares que era impossível andar de carro neles. Agora, a gente está numa situação diferente. A gente teve, desde a venda da SEDAI e de outros projetos de recapeamento, diversas ruas sendo reasfaltadas. Então, para começar a dizer que sobre o transporte, a gente vai melhorar também as ruas para que possam passar ônibus, carros, mas as ruas que precisam. Porque não dá para fazer o que está sendo feito pelo atual governo com o apoio do candidato do PL, Valdeci da Saúde, que é ficar jorrando milhões de dinheiro para asfalto em lugares que não precisam. Dizer que para a gente ter uma passagem mais barata, a gente precisa também de transparência. Porque quando a gente, por exemplo, garante o passe livre para os PCDs do município, que não está garantido porque o doutor João não quis assinar, a gente está garantindo isso através de parcerias de verba pública, que hoje não dá para fazer na cidade, porque essa verba pública tem sido utilizada em benefício próprio. Dizer também que pensar a mobilidade urbana é entender que o papel do vereador na nossa cidade tem que ser para fiscalizar o uso dessas verbas e não ser feito o que está sendo pelo candidato Valdeci e seus apoiadores, que é asfaltar a rua tirando foto. Candidato, o senhor tem agora 30 segundos para a sua réplica. Nós temos São João de Meriti, a rodoviária da Praça da Bandeira, a rodoviária de Ede, o entrocamento com a Pavuna, que é mal trabalhado, é mal usado, que não há investimento do poder público de mobilidade, né, de transparência em relação ao funcionamento. Temos também alguns bairros, Vilar do Estélio, Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Tomazinho, São Mateus, bairros que fazem divisa, porque São João de Meriti é a primeira cidade co-irmã, com vias arteriais e secundárias que podem virar vias principais para a mobilidade urbana da nossa cidade. Candidato, agora 30 segundos para a sua réplica. Gente, de verdade é isso. A gente precisa, de fato, ter governos prometidos com o deslocamento das pessoas. Hoje a gente não tem isso, né? O que a gente tem são candidatos que não moram em São João de Meriti, que não estão nem aí porque as pessoas se enfrentam para se locomover e não ouve a população. E aí eu queria dizer que não ouvir a população também é um absurdo da gente não ter os dois principais candidatos nas pesquisas aqui para falar suas propostas de governo. Muito obrigado, candidata. Como 2 candidatos não compareceram, gente, pelas regras, teremos mais um bloco agora. Será o 6º bloco. Neste último bloco, teremos tema livre. E aqui, pelo nosso sorteio, já definido, quem fará a pergunta será o candidato Marcos Miller. 30 segundos. Falamos de educação, falamos de saúde e também podemos falar para os nossos jovens que nós temos entretenimento na cidade. E o atual prefeito vendeu 2 áreas, né? Onde tinha o parque de eventos, o Parque José Bonifácio, como também vendeu o terreno da Secretaria de Transporte. O que vocês fariam para melhorar o entretenimento da cidade, principalmente os nossos jovens, nossos idosos? Hoje a gente não tem espaço de lazer no nosso município. Então, ocupar o espaço urbano, isso também combate a violência, é garantir territórios de lazer para todas as idades. E mais, a gente não hoje a gente não tem uma Secretaria de Cultura. A gente está no contramão do Brasil. A gente acabou com a Secretaria de Cultura no momento pós-pandemia, onde há um investimento imenso do governo federal para que os nossos fazedores de cultura tenham oportunidades de trabalho e que a população também tenha acesso à cultura. Então, no nosso governo, a cultura também vai ser prioridade. Para os profissionais, aí vale dizer que a Baixada Fluminense, São João de Meriti, está dentro disso, tem grandes produtores de cultura, pensadores intelectuais que estão construindo muita coisa e os nossos jovens não têm acesso a isso. Então, nosso compromisso vai ser com a cultura, vai ser trazer os projetos do governo federal para cá, para ampliar o acesso à cultura e também garantir que esses jovens possam ter formação. Quando eu era menor, a gente tinha diversos projetos na cidade que hoje não existem mais. Então, garantir que o jovem possa desenvolver as suas habilidades, a sua intelectualidade, é um compromisso nosso. O lazer precisa estar em grandes centros, como a gente tinha, mas ele precisa também chegar nas periferias, nos morros, e aí a gente tem que ter um compromisso. A escola precisa ser um espaço de cultura. A escola aberta, ocupada pela família, ocupada pelas pessoas que estão em torno, também é um espaço de lazer. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Sabemos que aquele que não tem oportunidade para aprender e reaprender não fará parte do futuro. Então, a escola, a Secretaria de Cultura tem que ser reestruturada para inserir esses jovens, mesmo que não estude naquela escola, para um momento
para aprendizado, através da cultura, seja na música, na dança. E o meu compromisso aqui é reconquistar a área de entretenimento que nós temos na cidade, que foi vendida para o empresário. Nós vamos reconquistar essa área para oferecer o melhor para a nossa cidade. Candidata, 30 segundos para a sua tréplica. Gente, dizer que no nosso governo São João vai voltar a sorrir, assim como o Brasil inteiro. A gente lutou muito para virar o país e hoje o país está a favor do povo. E São João também vai estar a favor do povo. Dizer que nós temos a coragem de dizer o que é política pública e apresentar propostas. E os candidatos que estão aí falando mal do Lula, que estão se declarando bolsonaristas, nem coragem tiveram de vir aqui. Eles estão pior que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia falar besteira no debate, mas ia. Seu tempo, candidata. O próximo a fazer a pergunta seria o candidato Léo Vieira, mas como não está presente, quem fará a pergunta será a candidata Juliana Drummond. Sua pergunta, 30 segundos para a senhora. Candidato, a gente acompanhou a venda da SEDAI e aí eu acho que é importante dizer que nós sempre estivemos na Alerj, junto com a deputada Renata Souza, junto com o Flávio Serafini, com a bancada do PSOL, com a bancada de esquerda, defendendo o povo e fomos contra a venda da SEDAI. Os principais candidatos sempre se colocaram ao lado do Cláudio Castro e defendem a política que é implantada no Estado. A gente não viu o dinheiro da SEDAI nem para onde foi. Então eu queria entender como se houve a situação da água no nosso município. Uma pergunta para o senhor. Uma pergunta muito boa, gostei muito, até porque você pode pesquisar, eu votei contra a venda da SEDAI. Votei contra. Eu já imaginava o que ia acontecer. O povo está sofrendo hoje com essa empresa que não disse para que veio ainda. E São João de Meriti foi contemplado com quase 300 milhões de reais em cash. 250 milhões em média, mas depois quase 50 milhões. E não disseram para onde foi esse dinheiro. Nós temos uma Câmara de Vereadores em São João de Meriti que parece um cemitério. Parece que estão cego, surdo e mudo. Não fiscaliza o prefeito, mesmo cometendo vários crimes e várias improbidade administrativa. Esse quadro vai mudar. O senhor ainda tem um minuto? Sim, a SEDAI funcionava e tinha um quadro de funcionários. Hoje, essa empresa, sinceramente, eu não sei quantos quadros de funcionário tem, mas tem contratos que eles têm que fazer uma contrapartida e o município não está fiscalizando que essa contrapartida está sendo feita. Não está sendo feita. Como eu disse, eu votei contra a venda da SEDAI e esse dinheiro, pelo que eu sei, foi usado, inclusive, por exemplo, um absurdo, 10 milhões em pintura através do atual deputado Bebeto para fazer pintura de ruas e sinalizações viárias da cidade. Poderia usar em causas mais nobres. A senhora agora tem 30 segundos para a réplica. Gente, dizer que os candidatos que faltaram hoje, eles foram a favor da venda da SEDAI. Mais que isso, eles participaram da farra que foi o uso dessa verba. A verba da SEDAI não foi usada para garantir água. A verba da SEDAI não foi usada para garantir saneamento. E por isso que eles não estão aqui hoje. Porque eles não querem responder sobre esse uso. Porque se esses deputados não cumpriram o papel deles na Alerj para fiscalizar o uso da verba pública no Estado, qual o compromisso que eles vão ter com a verba pública no nosso município? Candidato, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. É lamentável. O dinheiro público de São João de Meriti já vem sendo mal administrado há muito tempo. Quando eu fui vereador, a arrecadação era em torno de 220 milhões. Hoje passa de 1 bi, independente dos repasses federais. Os repasses estão sendo feitos, o hospital está fechado, né, o principal, o PAN, a maternidade está fechada, não temos segurança, temos barricada na porta das pessoas e os candidatos aliados com mandato, deputados federais e estaduais, estão todos apoiando o atual candidato e não fazem nada pelo município, nada pelo município. Candidato, o seu tempo, pela nossa ordem aqui, Valdeci da Saúde, seria o próximo a fazer perguntas, como ele não está presente. Terminamos assim este 6º bloco com temas livres. Chegamos ao nosso final do debate, também por sorteio, houve uma decisão aqui, gente, da ordem para quem faria as considerações finais. Léo Vieira seria o primeiro do Republicanos, não está presente. Valdeci da Saúde, do PL, seria o segundo, também não está presente. Então, o senhor Marcos Miller, o senhor tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Eu quero parabenizar a emissora, o programa G1, pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso projeto, apesar do tempo ser curto, e lamentar a ausência do candidato, o afilhado Dr. João Valdeci da Saúde, porque eu não sei, e a desistência do deputado Léo Vieira. E quero deixar para o povo de casa que tenham a certeza que, como prefeito, nós vamos oferecer o nosso melhor para recolocar nossa cidade no trilho do crescimento e do desenvolvimento, e as barricadas vão sair da porta de vocês.
Candidata Juliana Drummond, 30 segundos para as considerações finais. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando propostas de nosso programa para a população. Dizer que você que está me assistindo, você pode ter acesso ao nosso programa. Ele está nas minhas redes sociais, é só colocar lá Juliana Drummond que vocês me encontram. Dizer que a nossa candidatura é a única candidatura de mulher na cidade, é a única candidatura comprometida com o governo federal. Nós somos a candidatura do Lula em São João de Meriti, porque a gente quer que São João de Meriti volte a sorrir também. Então eu conto com o seu voto para a gente mudar, que a gente já viu que os candidatos que não vieram estão do mesmo lado. Candidatos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Termina aqui o debate com os candidatos à Prefeitura de São João de Meriti. Agradecemos a presença de todos. A íntegra deste debate ficará disponível no G1, no YouTube, também no Globoplay. E na próxima quinta-feira, 29 de setembro, o debate será com os candidatos à Prefeitura da cidade de Niterói, às 2h30 da tarde, aqui no g1.com.br. Até a próxima, gente. Tchau.